Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Sociologia na etapa 6. Sou professora Luma e estou aqui hoje para fazer a devolutiva da nossa última tarefa avaliativa para refletirmos juntos nossos erros e acertos. Também farei a introdução ao conteúdo Trabalho e Sociedade, mais um tema estudado pela Sociologia. É importante que neste momento você tenha caderno, caneta ou lápis em mão para fazer anotações que eu vou indicar, tá bom? E assim, na primeira questão, eu coloquei para vocês o que é a sociologia, né? Que é a ciência que tenta explicar a nossa vida em sociedade, né? E perguntei qual foi o contexto de surgimento da sociologia. Eu coloquei algumas revoluções, né? Que podem ter acontecido ou não na sociedade. Mas a resposta correta é a letra B. Muita gente acertou, né? Por que a letra B? Porque sabemos que a Revolução Industrial, com o surgimento das máquinas a vapor, que substituem muito mão de obra, a ida das pessoas para a cidade, com a Revolução Francesa, que foi onde as pessoas começaram a se questionar, buscar mais igualdade de direitos, a questionar as formas de governo como monarquia, a defender a democracia, que deu-se o contexto da sociologia, né? Porque a sociologia ela vai ter essa vida em sociedade, né? Esses contextos. Então, a sociologia ela surgiu neste momento de grandes revoluções, seja na forma de mudar o trabalho, seja na forma de pensar das pessoas. Na questão de número 2, eu coloquei que seja a sociedade simples ou complexa, todos possuem sua forma de expressar, pensar e agir. Você não tem a sua forma específica de agir, pensar diante das situações? Então, isso é uma característica de quem vive em sociedade. Por quê? Porque todos nós temos a nossa própria cultura, o nosso próprio modo de viver, a nossa família, a nossa convivência com as pessoas, principalmente com a nossa família, nos faz seres humanos diferentes, cada um com suas maneiras. Aí eu perguntei, explica o que é sociedade e cultura para você. Você poderia dizer que sociedade é um agrupamento de pessoas que vivem em grupos ou individualmente, mas que mantêm relações. Você poderia dizer que cultura é o modo de viver de cada pessoa, o modo de agir, de pensar. Então, a resposta estava muito aqui dentro desse contexto, sem falar que passamos 2 aulas falando sobre esse conteúdo. Então, essas eram as 2 questões que foi cobrado na nossa tarefa avaliativa. Então, gente, vamos refletir. A gente já sabe que a sociologia é a ciência que estuda a sociedade, a gente já sabe também que há diversas teorias que vão explicar essa vida em sociedade, por que existe desigualdade, por que uns ganham menos e outros ganham mais, porque outros têm muitos meios de produção, outros não têm, por que uns passam fome, outros têm muito dinheiro, outros não têm. E um dos temas estudados pela sociologia é o trabalho, né? O trabalho, ele influencia muito na sociedade nesse sentido de desigualdade, de riqueza, porque no mundo em que vivemos, quando você não tem um trabalho fixo, ou você não consegue formas de trabalho ou maneiras de trabalhar, você começa a passar dificuldades na sociedade, não é isso? Então, quem foi o teórico, o estudioso que abordou esse tema nos seus estudos? O Karl Marx, né? Mas a gente já conhece um pouquinho de Karl Marx, que ele foi um filósofo, sociólogo, economista, jornalista e teórico alemão, além de político, né? Ele focou muito os seus estudos na desigualdade e na exploração de uma classe. Que classe é essa? A burguesia, aqueles que detêm os meios de produção e exploram quem? O proletariado, que são as pessoas empregadas nas suas grandes empresas. Então, Marx, ele bateu muito nessa tecla, né, da desigualdade. De onde que vem a desigualdade na sociedade? Dessa exploração dos burgueses aos proletariados, que são os empregados, né? Os escravos também naquela época e tudo isso. Então, gente, o que é que eu quero? Pause esse vídeo neste momento e copie essas informações no seu caderno, tá bom? Dando procedência aqui, a nossa visão moderna de trabalho é o quê? Que a partir do século XVI, né, com a ascensão da burguesia, né, eles detêm muito os poderes de produção, a crise da Igreja Católica, né, na qual as pessoas começaram a migrar para outras religiões, que não somente o conhecimento da Igreja Católica explicava o mundo, existem outros conhecimentos, a Reforma Protestante, que vai dar origem aí a outras religiões,
a valorização do trabalho, a valorização da riqueza, tudo isso vai gerar desigualdade social, porque isso gera condições para se desenvolver o capitalismo, tudo muito focado no dinheiro, na economia. E tudo isso se deu no contexto da Revolução Industrial, né? Como eu já falei para vocês, a Revolução Industrial, ela foi um divisor de águas, né? As tecnologias surgiam, principalmente as máquinas para substituir a mão de obra nas grandes empresas. E, pessoal, eu também quero que vocês copiem essa tela, pause, tirem um print ou copiem no seu caderno. Assim como essa tela também, tá bom? Pause, print, volte o vídeo e copie, tá bom? Para que você possa ter essas informações no seu caderno, para que possa ajudar na hora de fazer uma outra tarefa avaliativa. Então, gente, se a gente está falando de trabalho, e muitos desses trabalhos estão dentro das grandes empresas, das grandes fábricas, né? Lá naquele momento de surgimento da sociologia, no período da Revolução Industrial, as condições de trabalho eram o quê? Precárias, as pessoas não tinham direitos trabalhistas, trabalhavam fora das 8 horas, né? Trabalho intenso, longas jornadas de trabalho, mão de obra infantil e feminina que a gente sabe que não pode, ausência de garantias legais, como eu falei, o direito de trabalhar determinadas horas por dia, um salário fixo, péssimas condições de salubridade nas indústrias, seja de condições de saúde, de contato com os objetos, tal e tal. E um outro fator que vai gerar essa desigualdade na sociedade através do trabalho é o quê? As pessoas começam a migrar para as grandes cidades e vai o quê? Ocorrer um intenso e desorganizado processo de urbanização, construções de casa em qualquer lugar, pessoas sem saneamento básico, aí vai gerar o quê? As epidemias, grandes surtos de doenças, as adaptações, a alimentação e higiene das pessoas são o quê? Precárias. Então, veja, pessoal, que tudo isso são o quê? Condições para o surgimento do quê? Da desigualdade. Então, a sociologia, ela está lá, presente, para tentar compreender, nos indicar os fatores que geram a desigualdade social. E como a gente viu, o Marx, ele focou nesse ponto para dizer o que é que gera a desigualdade social. Os burgueses terem tanto poder e os proletariados, que são os empregados, não. Por que eles não têm tanto? Porque eles não têm condições boas de trabalho, bons salários, só o dono da empresa que tem os grandes lucros, o empregado tem apenas o seu salário, que muitas vezes não dá para pagar o básico para viver. Então, gente, isso é conteúdo de estudo da sociologia, o trabalho. E se perguntarem para vocês o contexto, em que contexto que a sociologia estuda o trabalho na sociedade, vocês podem dizer, né? Com o surgimento da Revolução, surgimento não, com a Revolução Industrial, com o surgimento das grandes fábricas, das grandes empresas, os proprietários com seus meios de produções, né? Os empregados, condições precárias de trabalho, tudo isso são questões de estudo da sociologia. Então, copiem também esse slide, pausa ele, copie as informações que estão aqui contidas, tira um print para que você possa guardar no seu celular, tá bom, gente? Então, essa foi nossa aula de hoje, né? Devolutiva da nossa tarefa e introdução ao conteúdo de trabalho na sociedade, tá bom? Para finalizar a aula, eu quero que você comente na descrição desse vídeo, onde tem aí comentário, o seu nome completo para que eu possa validar a sua frequência e sua participação na aula de hoje, tá bom? Até a próxima!